vai. Ou seja, com crente é assim: ou vai ou racha. Ou ele é crente ou ele não é. Santidade, santidade. A única palavra que vinha na minha mente era amizade. E eu entendi que o Espírito de Deus queria falar conosco acerca deste assunto que não é tratado, não está no regulamento interno, não vemos nas mensagens, nos sermãos aqui na igreja, mas Deus tocou no meu coração para nós falarmos um pouco acerca de amizade. Este assunto, meus irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, é um assunto até um tanto quanto complexo de se falar, porque nós vivemos dias, meus queridos, maus, são dias terríveis, são dias corruptos, são dias, meus irmãos, em que os valores estão sendo invertidos, são dias, meus queridos irmãos, que no mundo afora não dá para se confiar nem na sua própria sombra, quem dirá confiar em uma outra pessoa, em um amigo. O dia que estamos vivendo, meus irmãos, são dias de escuridade, são dias tenebrosos, são dias traiçoeiros, mas em meio a estes dias, a igreja do Senhor ainda permanece sendo luz e sal na terra. Então o que eu quero falar nesta manhã pelo Espírito de Deus é para despertar o bom senso de amizade no meio da igreja. Se no mundo não existe mais amigos, não dá mais para se confiar na sua própria sombra, isso é no mundo que está no maligno. Não deve ser assim dentro da igreja. Dentro da igreja é para nós encontrarmos amigos verdadeiros, amigos, aleluia, que não são traiçoeiros, amigos que dá de se confiar, irmãos que é para se confiar. Dentro da igreja devemos encontrar isso. Por quê? Porque esta é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro e fiel amigo do homem. Portanto, se uma igreja, se um crente tem o Espírito Santo, ele deve ser um bom amigo para o seu irmão. Ele deve ser um verdadeiro amigo para o seu irmão. Jesus faz uma analogia, uma comparação interessante quando separou os discípulos para a missão. Ele fala isso: que eu vos envio no meio de lobos, mas sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E muitos têm entendido isto errado. Por quê? Sede, pega só esta parte, sede como a serpente, ou seja, é mais traiçoeiro do que uma serpente. Jesus está dizendo: sede prudente, ou seja, cauteloso como a serpente, e não traiçoeiro como a serpente. Por que você está falando isso, evangelista Dimison? Porque muitos em nosso meio pensam nos traíras, pense nos amigos dentro da igreja que a gente não pode mais confiar. É mais traiçoeiro do que uma serpente. Jesus disse: eu vos envio no meio de lobos. E de fato estamos no meio de lobos, neste mundo perverso, cercado de pessoas violentas, cercado de pessoas invejosas, cercado de pessoas malignas, perversa, verdadeiros lobos. Mas nós somos a luz no mundo, estamos em meio aos lobos, somos ovelhas de Jesus. Mas nós devemos ser prudentes como a serpente, não traiçoeiro como a serpente, e não venenoso como a serpente, e não venenosa como a cobra. Meus irmãos, é de se espantar. Como eu disse, na igreja é para se encontrar estes princípios, estes valores, esta essência. Mas os valores estão sendo investidos, e nós encontramos dentro da igreja verdadeiras cobras,
verdadeiros lobos, traiçoeiros. É o que nós encontramos dentro da igreja, infelizmente. E é por isso que o Espírito Santo me traz a este assunto, porque isto também é pecado. Isso também foge do princípio de Deus, da doutrina de Deus, do ensinamento de Deus, daquilo que leva para o céu de glória. Ah, mas eu sou da doutrina, eu não assisto televisão. Aí, mãe, eu não corto meu cabelo, eu não pinto as minhas unhas, eu estou encaixado na doutrina. Mas é uma péssima amiga, é uma traíra de primeira, é covarde, é traiçoeira, é venenosa, é maligna na sua amizade, naqueles que os cercam. Gosta de apontar, de acusar, de dedurar, de entregar, de ver a derrota, de ver o fracasso do irmão. Você sabia que isso condena ao inferno? Para se falar de amizade, meus irmãos, a Bíblia é recheada no livro de Provérbios. Eu fico impressionado com a Bíblia Sagrada. Aqui, meus irmãos, não escapa nada. Todo assunto, Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. Tudo que você quer conhecer, melhorar, ter um caráter íntegro, está na Bíblia. Tudo que fala, meus queridos irmãos, da vida secular, também está na Bíblia. Então a Bíblia, meus irmãos, é o livro de Deus, a palavra patente dos céus, a palavra viva na terra, a palavra de Deus viva na terra, por escrita. É Deus falando com o seu povo, é Deus falando com a sua igreja. Aqui fala de casamento, fala de amizade, fala de tudo. É por isso que nós, como cristãos, não trocamos a Bíblia por nada. Nós não trocamos a palavra de Deus por nada. Nós valorizamos esta palavra. Se isso é verdade, pega a sua Bíblia, levante ela para cima aí agora e dê um glória a Deus. Pois bem, amizade. Pense, meus irmãos, eu sei que eu não sou tão extrovertido, tão para frente, mas eu sou amigável. Eu tenho uma sensibilidade para amizade. Eu sou muito fácil, Diácono Giovanni, de gostar das pessoas. E eu não sei se isso é uma qualidade ou é um defeito, porque eu quero enxergar só o bom das pessoas. Eu quero acreditar só no bom das pessoas. E é por isso que muitas vezes eu sou esfaqueado e traído, porque muitas vezes tá de cara a malícia, mas eu quero enxergar só a bondade das pessoas. Alguém já me disse por várias vezes que eu sou muito besta, que eu sou ingênuo. E eu tenho, meus irmãos, nestes últimos dias, nestes últimos tempos, apanhado muito acerca de amizade, de sentimentos, de confiança e coisa parecida. E a gente vai apanhando, vai aprendendo, vai vendo como é que é as coisas, a realidade do mundo aqui, até mesmo dentro da igreja. É claro que eu via isso para o mundo afora. Eu não queria crer, eu não queria acreditar que dentro da igreja, até mesmo na família de Deus, os que me cercam não são traiçoeiros, não são venenosos,
É claro que eu não estou atirando para todo lado e ofendendo todo mundo, não. Estou falando do que acontece, do que é de fato realidade. E precisamos despertar, meus irmãos. O versículo que nós lemos nos diz que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Sim, mas que vantagem é essa? Porque há amigos mais chegados do que irmãos. De primeiro, meus irmãos, isto era intocável. Eu tenho muitos amigos, mas fulano é o meu melhor amigo. Menino, isso era intocável. Isso era a essência. Isso era o tesouro. Era irrevogável. Era confiável. Mas hoje até os melhores amigos não está tendo mais valor hoje. Até aqueles que a gente pensa, não, eu posso contar, esse é o meu verdadeiro amigo, meu melhor amigo. É o primeiro que muitas vezes, numa oportunidade, fala mal da gente, trai a gente, mete a faca. Então isso era intocável, mas hoje em dia está difícil, meus irmãos. Está muito difícil. O homem pode ter muitos amigos e congratular-se, mas há amigos mais chegados do que irmãos. Evangelista Demerson, isso não é errado, não é acepção de pessoa. Devemos amar todos igualmente, sim. Devemos amar todos os nossos irmãos igualmente. Mas a natureza humana, sempre a gente se identifica melhor com o irmão. Não existe essa. Eu amo todos, mas eu vou ter alguém mais chegado comigo. Vou ter alguém mais próximo, que eu converso mais, que eu me identifico mais, que eu me aprofundo mais. Sempre tem. E isso não é errado. Seria bom todos ter o seu melhor amigo. É bom. Mas é aqui que mora o perigo também, meus irmãos. Porque está difícil encontrar verdadeiros amigos. E quando a gente pensa que tem, pensa que é, e na verdade não é, na verdade trai, mete a faca, nos sangra, isso dói, machuca. E muitas vezes perdemos até a graça, perdemos a confiança pelas pessoas, pelos amigos, perdemos até a unção de Deus. Ficamos com o coração rancorosos, irados, iracundos, decepcionados, tristes. É verdade ou não é, meus irmãos? Mas eu quero crer que através desta palavra Deus vai te levantar para ser verdadeiro amigo de alguém. Deus vai suscitar em nosso meio amizade verdadeira. Chega, meus irmãos, chega de tanta falsidade, chega de tanta hipocrisia, chega de tanta trairagem. É tempo de você ser crente de verdade, para ser fiel, amigo e verdadeiro. É tempo de você deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Nós vemos, meus irmãos, em meio a tantos amigos, toda qualidade de amigo. E eu quero falar nesta manhã, rasteiramente, acerca de uns que nós precisamos ter um conhecimento, porque como eu, muitos também são ingênuos. É fácil de se apegar, é fácil de gostar, de entregar o seu coração, o seu sentimento, e na verdade muitas vezes são frustrados, são decepcionados, terminam machucados e feridos, porque é fácil de amar, é fácil de gostar, e o seu fulano é interesseiro, é traiçoeiro e tem algum interesse por detrás. Nós vemos os falsos amigos, e nós vemos algumas características, alguns sinais dos falsos amigos. Mas antes de entrar, meus irmãos, nos falsos amigos, que vou ser bem rápido, eu quero falar algo que eu nunca vi ninguém falando, e eu não sei se alguém percebe esta ação, e eu sinto pelo Espírito de Deus de falar isso, porque isso é pecado. Acontece no meio da mocidade. Aquela pessoa que é amigável,
mas muitas vezes o diabo usa ela. Crente, já que estamos falando de amizade, de sentimentos, eu acho por bem combater isso. Algo que está invisível, ninguém percebe isso, mas pessoas jovens que brincam com os sentimentos dos outros. Pecado leva ao inferno. Ele não quer nada com o seu fulano, mas ele preenche aquilo, ele alimenta. Ele faz o seu fulano se apaixonar por ele ou por ela, sendo que ele não quer nada. O que ele quer é só colocar no cardápio dele: fulano de tal gostou de mim, gostava de mim. Eu conheci, meus irmãos, uma jovem ou duas jovens que era especialista nisso. Era tão amigável, dava todos os sinais de que gostava da pessoa, de que ia rolar um clima, de que uma coisa, mas não quer nada não, é só para fermentar mesmo. Fazia a pessoa gostar e contava com gosto para mim. Fulano de tal gostava de mim, cicrano gostava de mim, fulano era apaixonado por mim. Tinha um cardápio, uma lista grande, e deu para se perceber de trás disso que era uma missão. Na verdade não queria nada, mas dava o parecer. É claro que eu estou falando isso da malícia, porque tem gente que realmente é amigável, é carismático. Aí a pessoa confunde esta amizade e se apaixona e dá errado. Mas Deus sabe da inocência de alguém que é assim carismático por natureza, e Deus sabe da malícia de alguém que tem um prazer de fazer o seu fulano gostar, sofrer, brincar com os sentimentos dele e não quer nada com ele, só para poder dizer: fulano gostava de mim. Você sabia que tem isso? Você pode achar que eu estou falando besteira, mas isto é malicioso, destrói o coração de alguém, destrói o sentimento de alguém, é maligno, e Deus não se agrada, Deus reprova isso, e acontece no nosso meio. E muitos pensam que isso, estou falando isso mais para os jovens, claro que isso não se cabe para os casados, mas para despertar a mocidade, isso é pecado e leva para o inferno. Esta malícia é necessário, meus irmãos, a partir de hoje nós empinarmos a nossa orelha, a antena, para detectarmos os amigos verdadeiros e aqueles que dão sinal de amigos falsos, porque está difícil. Primeiro são os interesseiros, que é amigo por interesse, e interesse, quando fala de interesseiros, não é só de dinheiro não, às vezes é de status, de posição, até que seja pobre. Ele é pobre, a pessoa ali, a vítima é pobre, mas é uma pessoa generosa, caridosa, que gosta de ajudar, mesmo que não tenha, ele se esforça, ele ajuda. Aí tem um amigo que é só para sugar esta pessoa, porque sabe que ele é bondoso, que ele dá até o que não tem. Aí aparece um amigo colado com ele, mas não é porque ama não, é só para sugar, para fazer ele trabalhar para ele, fazer as coisas para ele. Sabia que tem interesse? Não é só porque tem uma fortuna lá, é ricão, por isso que é amigo. Os interesseiros não é só nesse nível de riqueza não, é qualquer outro tipo de interesse. É amigo do filho do pastor, um exemplo, porque ele quer alcançar algum cargo na igreja, e na primeira oportunidade é o primeiro socar os pés nos peitos do filho do pastor. Tem nada de amizade, interesse. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 19. Se você está aberto na referência que limos, capítulo 19, verso 4. Já vi isso de perto muitas vezes, alguém se aproximar de alguém ligeiramente
Aí depois descobre por que é. Só porque queria algo, queria alcançar algo, pronto. Alcançou, descartou. Isso acontece no meio dos crentes também. E é pecado também. Capítulo 19 de Provérbios, versículo de número 4. Diz assim: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Versículo 6. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Nós vemos aqui que a Bíblia também está falando acerca desta amizade interesseira, que é uma amizade falsa. As riquezas de alguém podem granjear muitos amigos. Ele tem muito amigo só porque ele é rico. Se fosse pobre, lascado, até aquele que poderia ser amigo deixava ele. E como eu disse, esse interesse não é só para quem é rico, não. Olha o versículo 6 que nós limos. Muitos suplicam a face do príncipe, sim. E cada um é amigo daquele que dá presentes. Ou seja, daquela pessoa caridosa, como eu acabei de dizer. Porque sabe que a pessoa é esforçada, é caridosa, dá até o que não tem. Aí ele é amigo desse, porque dá presentes. Não porque ama, não porque quer ajudar, não porque é verdadeiro e fiel amigo. Alguém disse: aquelas pessoas que elogiam muito, de olho nele, observa ele, porque também pode ser, meus irmãos, um falso amigo. Aquelas pessoas lisonjeiras, não sabe onde bota, lá nas nuvens, no céu, e muitas vezes é só falsidade. Te elogia tanto que tu até te espanta. E na verdade muitas vezes é interesse ou falsidade mesmo. Tem gente que é assim mesmo. E eu já conheci de perto. Me bota lá nas nuvens. Não. O missionário James, o evangelista James, não, é aqui, ó. Fala tantas coisas, tanto elogio. E depois descobri que era o primeirinho a meter um facão nas minhas costas, sem pena. Era o primeirinho a falar, a acusar, a condenar, a inflamar. Já fico de orelha em pé. É claro que eu não quero insensibilizar você de não ter amigo ou de coisa parecida. Eu quero que você esteja atento, para que você não sofra mais do que muitos já têm sofrido. Amém? Quem está entendendo diz amém. Porque esse lisonjeiro, ele é acompanhado da fofoca. Aquele amigo que gosta de falar muito, ele está contigo, ele fala de todo mundo. O que é que vai te garantir que quando ele está com outro, ele também não fala de tu? Ele, eu conheço de perto. Ele é amigo de todo mundo, mas também é inimigo de todo mundo. Chega aqui com o seu fulano, é meu amigo. Eita, mas eu gosto de tu, fulano. E o seu cicrano, hein? Aquele ali é não sei o que, não sei aquele outro. E o outro é não sei o que, fala da igreja toda. Mas você é meu amigo, eu boto fé em tu. Virou as costas, chegou para o seu fulano, que ele acabou de falar mal para o seu cicrano. E aí, meu amigão? O seu fulano estava ali, não tem? Rapaz, aquele ali é enrolado, aquele ali é não sei o que. Ixi, eu não gostei de chegar perto dele. Gostei ali, dei para o senhor, porque é o jeito, é irmão da igreja. Mas tu é meu amigo. Ele é amigo de todo mundo e ao mesmo tempo é inimigo de todo mundo. Por quê? Porque ele quer estar por dentro dos defeitos de todo mundo. Mete faca em todo mundo, atira para todo lado. A única pessoa certa e justa é ele, mas ninguém é. Então, se você tem um amigo que ele fala dos outros, de todo mundo, fica de orelha em pé, que quando ele está com os outros, ele também fala de tu.
Ele desce a lenha em tu também. Meus irmãos, é sério isso. E você pensa que Deus não está vendo isso? Você pensa que Deus não está vendo estas falsidades, estas coisas dentro da igreja? Você pensa que o Espírito Santo não está aí perto olhando estas coisas? Você acha que Deus não vai te cobrar isso? Você acha que Deus não vai requerer isso? De tanto corte, facada, de tanto sentimento frustrado, decepcionado por causa de você. Provérbios 16, 28. Uma opção minha, não sei de vocês, e eu não quero influenciar vocês a isso. Uma opção minha. Por enquanto, a minha melhor opção é estar sem amigos, só com o Espírito Santo, só com Jesus. Não estou dizendo de estar com raiva de todo mundo, não, estou falando de algo mais profundo. Amigo, amizade de poder conversar, desabafar. Graças a Deus, como eu disse, eu sou amigo de todo mundo aqui. Mas há amigos mais chegados do que irmão. É esse ponto que eu estou falando. Glória a Deus. Eu gosto, meus irmãos, na verdade gostar é fraco. Eu amo todos vocês aqui. Eu tenho um carinho especial por todos vocês. E quem gosta do evangelista Jameson? Levante a mão, diga glória a Deus, amém. Graças a Deus. Provérbios capítulo de número 16, verso 28, diz assim: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Meus irmãos, eu tenho visto isso também de perto. É o mesmo personagem que é amigo de todo mundo e inimigo de todo mundo. Ele é perito em separar os maiores amigos. Aonde ele vê que aqueles dois fulano ali é grudado, que ele tem uma amizade forte. Ele entra no meio, fala mal do seu ciclano, bota um contra o outro e separa os maiores amigos. Tem gente que gosta disso. E porque muitas vezes ele queria ser amigo do seu fulano, mas o seu fulano é mais íntimo e amigo do seu cicrano. Então ele fica com raiva. Pega e separa uma amizade dessa. Pense numa coisa que Deus odeia: é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Todos sabem disso. E é o homem perverso que levanta a contenda. O difamador separa os maiores amigos. E com certeza ele também é separado para o lago de fogo, para o inferno, por causa da sua obra perversa. 17, no capítulo 17, versículo de número 9, diz assim. Este versículo aqui você vai até se escandalizar. Versículo 9 do capítulo 17: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Ah, evangelista, então é para encobrir o pecado dos amigos? Não. Aqui está falando, meus irmãos, de outro assunto. Ou seja, o seu fulano, ele errou, ele fez algo errado, muitas vezes falou que não devia, fez uma questão, mas ele se humilhou, já foi perdoado. Às vezes ele falou mal da irmã, a irmã se ofendeu, teve uma confusão, mas se resolveram, ele foi perdoado, pronto, agora ele está de pé, está pronto. Aí vem outro alguém que, ao invés de encobrir isso, esquecer aquele acontecimento,
aquele erro, aquela transgressão. Aí ele fica renovando aquilo para separar. Ó, fulano fez isso contigo, fez isso e aquilo outro. Fulano é desse jeito. Tu não viu naquele dia, ele é desse jeito. Confia nele não. Te sai dele. O que encobre a transgressão, ou seja, aquele que perdoa, ele vai conquistar amigos. Mas aquele que renova, que expõe, que traz à tona, que acusa, que condena, separa até os melhores amigos. Tudo isso Deus está vendo, meus irmãos. Isso está patente aos olhos de Deus. Se eu fosse abrir aqui a expressão para falar de falsos amigos, dessa característica, a gente não vai nem tomar café da manhã. E olha lá se a gente jantar, se for falar disso. Mas eu creio que já é suficiente. Quero só pincelar os verdadeiros amigos do qual a gente deve se aproximar. Seria bom se a gente descobrisse ou construísse estes verdadeiros amigos e esta verdadeira amizade. O verdadeiro amigo, meus irmãos, primeiro, é aquele que respeita. Um verdadeiro amigo, ele sabe respeitar o seu amigo, as opiniões e a privacidade do seu amigo. Porque tem muitas amizades boas, entranháveis, mas por causa de alguns detalhes, inflama, se torna muitas vezes chata e até às vezes insuportável, e a amizade não presta mais. Por causa de alguns detalhes. Não porque é uma amizade falsa ou maligna, é por causa de alguns detalhes. Então o verdadeiro amigo, ele sabe respeitar as opiniões e a privacidade. Se o fulano tem uma opinião disso, aí o verdadeiro amigo respeita. Eu tenho a minha, você tem a tua, mas de boa, entendeu? Não, eu sou amigo do seu fulano e eu não gosto de cuchar, e o seu fulano não tem que gostar. Se ele gostar, não quero ser mais amigo dele. Ou seja, não respeita a opinião, o gosto de alguém. Não vou ser mais teu amigo não, porque tu gosta de rosa e eu não gosto. Sai fora. O verdadeiro amigo respeita a opinião e a privacidade. Quando fala de privacidade, todo mundo sabe o que é privacidade. Às vezes aquele amigo que é entranhável, às vezes ele quer estar só, é o momento dele. Ele quer privacidade, ele não quer falar com ninguém. Aquela hora ele quer estar só. Aí está lá o amigo insistindo, invadindo. Né? Não quer falar comigo, né? Então pronto, corta aqui, corta a amizade. Não sabe respeitar a privacidade. Nem me respondeu. Não sabe entender e respeitar a privacidade de alguém. E o verdadeiro amigo, ele respeita o seu amigo, as suas opiniões, que pode ser diferente, e a sua privacidade. Não é porque você é amigo do seu fulano, amigo verdadeiro, entranhável, que a vida dele tem que ser igualzinha à sua. Não, vocês são duas pessoas diferentes. Aí tem amigo, você já viu, que quer mandar no outro amigo, quer ser o pai amigo. Aí eu já vi isso, de um amigo querer subjugar o outro amigo, chantageia e tudo mais. Isso não é verdadeira amizade, porque tem que se respeitar. Tem que respeitar a opinião do seu amigo, a autoridade do seu amigo, a decisão do seu amigo, continuar sendo amigo verdadeiro. Não querer mandar nele, não querer fazer com que ele faça tudo que você queira que ele faça. Você quer decidir por ele, você quer viver por ele, você quer que ele viva a sua vida. Não é assim. Quem está entendendo esta direção, diga amém. Eu já vi isso. Pessoa só porque é amigo, por exemplo, do diácono Giovanni, chega lá na tua casa, quer mandar na tua casa. Não, tem que ser assim, diácono Giovanni. Tira esse negócio daí, tira esse, é feio. Quer mandar na tua casa, se é o teu gosto, não respeita, invade a privacidade. Quer mandar, manda a tua esposa fazer isso, como coisa que a esposa é dele também. Não, a esposa é só do amigo dele, não é teu também não. Quer mandar na autoridade, na privacidade do seu amigo, mandar na casa em tudo.
Isso é errado. Isso quebra a amizade. Uma hora desmorona, uma hora cai. É por isso que Deus está falando conosco. Parece ser uns assuntos assim, secular, mas é Deus falando conosco para nos melhorar entre nós mesmos, fortificar a amizade que já está de pé e suscitar aquela que está derrubada, e fazer nascer aquelas que ainda não têm. Quem crê, diga glória. Outra característica de um amigo verdadeiro, falta 5 minutos, é o conselheiro que fala a verdade. O amigo verdadeiro, ele aconselha. Não é aquele que o amigo está caminhando para o buraco, está fazendo tudo errado, e ele não está nem aí. Ele está fazendo assim, ó. O amigo está caminhando para o buraco, ele está fazendo assim, ó. Legal, gosto de tu. Não avisa, não aconselha, não ajuda. Está dando ok ainda. O verdadeiro amigo, ele é conselheiro e fala a verdade. E se for preciso ter uma pequena discussão, confrontar, ele faz isso para o melhor do seu amigo. E isso é bíblico. Provérbios 27, 17. Abra sua Bíblia. O verdadeiro amigo aconselha, se for preciso afrontar, ele afronta, tem uma pequena discussão para mostrar a verdade para o seu amigo. Provérbios 27, capítulo 27, versículo 17. Quem achou diz amém. Diz assim: como o ferro, com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Como o ferro com o ferro se amola, se afia, assim é um amigo com outro amigo. Ele se aperfeiçoa, ainda que tenha que se afiar, como a espada, como o ferro, se enfrentar. Mas ele se aperfeiçoa, é assim, ele melhora as suas fraquezas, é assim. Ele avisa o seu irmão, ele amola o seu irmão, para o seu irmão estar afiado, está de pé, pronto. Se for preciso encarar, ele encara. Mostrar a verdade, ele mostra. Esse é um amigo verdadeiro, que aconselha e fala a verdade e coloca o seu amigo no caminho certo, no que é certo, no que é, e livra daquilo que é errado, das decisões erradas. Esse é um amigo verdadeiro. Não é aquele que o amigo pede uma opinião. Eu vou me desviar da igreja. É mesmo, vai com Deus. Não é assim não, meus irmãos. Eu estou querendo desistir de orar. Eu também não vou orar mais não. Eu ia para a campanha, não vou mais não também. Vou ficar contigo. Ó, a minha esposa fala demais, discute mais. Eu estou querendo divorciar. Isso, mete o pé nela mesmo. Fala demais mesmo. Nem eu aguento. Não sei como tu aguenta. Tem amigo desse jeito. Ah, minha esposa brigou hoje. Eu vou embora. Vou divorciar. Lá em casa tem um quarto. Quer? Eu vou lá arrumar. Mora comigo. Para o caminho tortuoso. Isso não é amigo não. O amigo verdadeiro, ainda que seja para afiar, como o ferro e o ferro se aguça, ele faz. Mas ele mostra a verdade, faz o certo para o seu amigo fazer o certo. Não lança o seu amigo para o caminho da derrota e do inferno. Não. Ele mostra a verdade. Ele abre a porta do céu para o seu amigo. Esse é o amigo verdadeiro, que aconselha e que fala a verdade. Mas uma característica do amigo verdadeiro é aquele que é perseverante, persistente. É claro que no que é certo. Ou seja, o amigo verdadeiro é aquele que não te deixa, seja qual for a situação. Ganhou uma bolada de dinheiro, é o teu amigo do mesmo jeito. Perdeu tudo, ficou pobre igual o Jó, é teu amigo do mesmo jeito. Ajuda até coçar tuas feridas.
É o amigo persistente que não te deixa. No momento que você mais precisa, ele está ali. Coisa boa, meus irmãos, é termos alguém que a gente pode contar. Isso é precioso, isso o dinheiro não compra. Coisa boa é a gente ter aquele alguém especial que a todo momento a gente pode contar com ele. É um amigo verdadeiro, persistente. E está faltando na igreja. Isso é para faltar no mundo, isso não me espanta. Mas dentro da igreja não é para faltar. É por isso que Deus quer te aperfeiçoar, te converter, te lapidar, te preparar para isso, porque Deus te chamou para isso também. Não foi só para pular em mistério, falar em línguas estranhas, profetizar e pregar. Não, Deus te chamou para isso também. Para encerrar, meus irmãos, o amigo persistente e verdadeiro. Conta-se uma história de um soldado que vinha da guerra e ele tinha o seu melhor amigo de combate, de guerra. Certo é que o seu amigo ficou para trás, ferido, machucado. E ele veio, ligou para o seu comandante, pediu permissão para ir buscar o seu amigo que estava ferido em combate. O comandante falou: permissão negada. Ele já deve estar morto, provavelmente está morto. Caiu lá ferido no território inimigo, provavelmente já está morto. E eu não quero arriscar a vida de mais um soldado, que é a sua vida. Não quero que você arrisque a sua vida. Permissão negada. E mesmo assim aquele soldado desobedeceu o seu comandante e mesmo assim voltou para o seu amigo. De repente, algumas horas se passam e ele chega com o seu amigo, trazendo o seu amigo, e o comandante furioso. E aquele que foi buscar o seu amigo, ele chega com o seu amigo, mas ele também chega ferido, de uma forma mortal também, quase morto. E o seu amigo, nas suas costas, já estava morto. E aquele comandante furioso disse: você me desobedeceu. Desobedeceu uma ordem direta. Valeu a pena? Eu não disse que ele já estava morto? E agora eu vou perder 2 soldados que você também já está quase morto. Foi ferido mortalmente. Valeu a pena você voltar para carregar um defunto? Desobedecer e está aí quase morto? E ele falou: sim, senhor, valeu a pena. Porque quando eu cheguei lá, o meu amigo ainda estava vivo. E deu tempo dele dizer assim para mim: eu sabia que você viria. Eu sabia que você não ia desistir de mim. Eu sabia que você voltaria. Então valeu sim. Isso é o verdadeiro amigo, meus irmãos. Quando todos deixam, ele ainda está ali. Ele sabe que vale a pena. Ele é ainda um amigo verdadeiro. Quantos nesta manhã gostariam e querem e vão ser amigos verdadeiros? Diga amém, levante essa mão, diga glória a Deus. Deus te chamou para isso também, meu irmão. Às vezes você não tem o chamado de ser um pastor, de ser um cantor, de ser um pregador. Muitas vezes Deus te chamou para ser um amigo fiel, verdadeiro de uma alma, de uma ovelha de Deus, de um filho de Deus. Que isso pode contar muito mais. O teu galardão possa ser até maior do que alguém que prega, do que alguém que profetiza. Porque você foi um verdadeiro amigo, fiel, que ajudou muitos. E Deus te usou para isso. Quem sabe você não prega, não louva, mas Deus te deu a carisma. Deus te deu esta essência. Então vamos valorizar isso em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos encerrar. Já é 9h30, glória a Deus.